Pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo várias emoções diferentes, né? Coisas felizes e coisas tristes acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, fica até o final do vídeo para você entender exatamente todas as notícias dele, porque tem muita notícia importante. A gente vai começar aqui com o Elon Musk se juntando com o Bolsonaro para detonar Alexandre de Moraes. Exatamente isso. Os dois se uniram para detonar o Alexandre de Moraes, tá? Além disso, pessoal, a gente tem aqui mais notícias sobre a Damares criticando o governo Lula, tá defendendo uma categoria que estava até então esquecida, tá? E o Lula trouxe à tona aí para tentar detonar essa categoria e a Damares sai em defesa dessa categoria. Outra coisa, Dias Toffoli, ele baixou na quarta-feira passada o hospital por problemas de saúde de acordo com as queimadas, né, pessoal? Então, ele teve problema em função das queimadas, um problema de saúde bem sério, tá? Eu vou trazer aqui o laudo aí, o que estão dizendo os médicos sobre esse ministro do STF. Teve também um assassinato aí a tiros de um político, tá? Vou trazer também aqui para você. E o Pablo Marçal, que acabou cancelando alguns compromissos na agenda, eu vou dizer qual foi o motivo. Então tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já, sem mais delongas, vem aqui comigo para a primeira notícia, né? O Elon Musk provoca Moraes após o X voltar a funcionar no Brasil. Pessoal, nessa semana agora, a gente teve o X voltando a funcionar no Brasil, tá? Voltou a funcionar por uma manobra que o Elon Musk fez de troca de IP do X, tá? Então ele fala aqui em magia suficientemente avançada para provocar Alexandre de Moraes após o drible que permitiu brasileiros a acessarem o X, tá? Então aqui o Elon Musk, né, ele provocou o ministro Alexandre de Moraes após a rede social voltar a funcionar no Brasil, mesmo com a suspensão determinada pelo magistrado, né, que é ainda em vigor, tá? Então, em sua página do X, o Musk fez uma alteração em uma frase famosa do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, ou seja, o Musk diz que faz as suas magias lá e que o X volta a funcionar mesmo com bloqueio da Anatel, tá? Segundo o jornal O Globo, uma mudança do registro dos servidores do X permitiu que o aplicativo voltasse novamente a ser acessados por usuários brasileiros, mesmo com bloqueio. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho quem foi a pessoa que voltou a postar no X, mesmo o X estando bloqueado somente para afrontar o Moraes, tá? Bom, o Musk teria contratado sistemas que funcionam como uma espécie de escudo contra bloqueio. Uma das empresas que está realizando o serviço é a Cloudflare, que tem um contrato, inclusive, com bancos brasileiros. Como é que agora o Moraes vai bloquear essa empresa, né, pessoal? Bolsonaristas comemoram um projeto de lei protocolado por deputados americanos que tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa Maria Elvira Salazar, tá? Fez um projeto, pessoal, ela e o Darrell Issa, que prevê que qualquer autoridade estrangeira, presta atenção, qualquer autoridade estrangeira, seja ministro, seja deputado, vereador, presidente, prefeito, pessoal, qualquer autoridade está sujeita a essa lei. Se essa autoridade brasileira ou de qualquer outro país promover censura contra cidadãos americanos, tá? Eles não serão aceitos nos Estados Unidos, terão o visto cortado. E se estiverem nos Estados Unidos, serão deportados para seus países de origem. É uma lei bem simples, eu dei uma olhada ontem, é uma lei bem simples, mas bem eficiente, tá? Que vai de acordo com a primeira emenda, né? Que fala das liberdades dos indivíduos. Se a pessoa, por algum motivo, né, promover censura
contra um cidadão americano, que é o caso do Elon Musk, que é um cidadão americano. Moraes promoveu censura para o Elon Musk, no momento que ele bloqueia o X, e não só para o Elon Musk, mas também para os brasileiros que não conseguem acessar a plataforma, tá? Dessa forma, pessoal, o Moraes, logo menos, no que aprovar essa lei, vai ter o seu visto, muito provavelmente, cassado, né? E olha a vergonha para um ministro de um Supremo Tribunal de um país, né? O órgão máximo de um país de justiça ser bloqueado por atentar contra a liberdade de expressão, tá? Então, veja a situação que Moraes vai ficar numa saia justa muito grande. Pessoal, próxima notícia. Sabe quem é que está postando no Twitter? Pois é, o Bolsonaro, exatamente isso. Ele volta ao Twitter, ao X, e ataca Moraes e fala em graves retrocessos à liberdade. Será que ele vai ganhar a multa de 50 mil reais do Moraes? Eu acho que sim, hein? Vamos lá, o que diz aqui? Bolsonaro não cita o nome do ministro, né, que determinou o bloqueio da rede, mas critica a suspensão da plataforma no país. Nem precisa citar o nome do Alexandre de Moraes, a gente sabe exatamente quem foi que bloqueou a rede X no Brasil, né, Bolsonaro? Não precisa nem dizer. Então, Bolsonaro voltou a publicar em sua conta oficial no X. Na quarta-feira, quando liberou, pessoal, o X, o que o Bolsonaro fez na quarta-feira? Foi lá e pau, né? Foi lá e publicou. Então, criticando o bloqueio no Brasil, na plataforma comandada pelo bilionário Elon Musk. E agradecendo pelas manifestações de parte da população contra o que classificou como censura da rede social. O que ele fala aqui, pessoal? Parabenizo a todos pela pressão que fazem as engrenagens circularem na defesa da democracia no Brasil. Desistir não é uma opção. E os senhores é que alimentam um futuro próspero a nosso país. Nos últimos dias, os brasileiros testemunharam acontecimentos que lançaram ainda mais luz sobre os graves retrocessos à liberdade no Brasil, falou Bolsonaro. A mensagem publicada no X, né, cita o nome de Alexandre de Moraes, do STF, que determinou inicialmente o bloqueio da rede, mas critica a suspensão da plataforma no país. Tá? O que ele fala aqui? O X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente de perfis. Isso é censura prévia, praticada, vedada pela Constituição e uma grave violação dos direitos fundamentais, falou Bolsonaro. E ainda continuou falando mais. Pior, ao banir a maior rede social do país, não foi uma empresa que foi punida, mas milhões de brasileiros privados do acesso livre à informação e do direito de se expressar. Pouco antes, o mesmo ministro censurou a Folha de São Paulo, impedindo-a de publicar uma entrevista com Felipe Martins, um inocente preso por mais de 6 meses, sem julgamento, sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca realizou. O mesmo ministro transformou uma discussão banal sobre uma fila de aeroporto em um atentado à democracia, tornando uma família de cumpridora da lei parte de um inquérito sem qualquer justificativa legal. Prosseguiu o Bolsonaro falando do Moraes. No longo do texto publicado no X, o Bolsonaro também afirma que a Starlink, né, que é a outra empresa do Musk, foi punida arbitrariamente pela justiça brasileira. A companhia teve suas contas bancárias bloqueadas no país como forma de garantir o pagamento de multas aplicadas ao X. Bolsonaro ainda continua, pessoal. Olha só o que Bolsonaro escreveu. A Starlink também foi punida arbitrariamente, tornando-se vítima colateral de uma disputa judicial da qual não era parte. Isso mina a segurança jurídica e a confiança dos investidores. O Brasil deveria ser um porto seguro para investimentos e inovação, mas afugenta e rejeita empresas inovadoras. Ele ainda escreveu: todo este enredo surge enquanto as revelações de Glenn Greenwald, publicadas pela Folha de São Paulo, mostram que esses inquéritos ignoram o devido processo legal, com pré-seleção de alvos
baseada em suas opiniões políticas e não em suas ações. Quando a justiça age seletivamente, todos corremos risco. Quando a censura prévia é normalizada, perdemos nossa liberdade. Quando a liberdade de expressão e de imprensa são ameaçadas, a democracia grita por socorro. Me conta aí nos comentários o que você acha do que o Bolsonaro falou na rede X e me conta aqui também nos comentários se você acha que o Bolsonaro vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais por isso, tá bom? Pessoal, continuando aqui, PGR se opõe à devolução de celular de Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Se vocês não lembram, Tagliaferro ele foi preso um tempo atrás, ficaram com o celular dele e vazaram informações aí sobre o Moraes conversando com os assessores dele, por assim dizer, juízes, assessores, tentando produzir provas aí contra pessoas e até contra a revista Oeste, que é o que está aqui na capa, tá? Então, a PGR não quer que o celular seja devolvido a Tagliaferro. Então, Paulo Gonet disse que o telefone permanece objeto de interesse à investigação, tá? Então, eles não querem devolver o telefone dele. O que diz aqui, pessoal? A PGR é contra a devolução do celular do Tagliaferro, apreendido por ordem do Alexandre de Moraes no inquérito das mensagens vazadas. O que o Paulo Gonet fala aqui, PGR, né? Permanece objeto de interesse a investigação, sendo impedida assim a sua devolução. Cabe agora a Moraes decidir se mantém o aparelho sob custódia da Polícia Federal para a perícia. Pessoal, quanto tempo faz que esse celular está lá? Né? Me diz aí qual é a utilidade, né? Se eles já não devem ter feito cópias desse celular lá dentro, tá? A defesa entrou com um recurso no STF para tentar anular a apreensão do celular, o que na prática impediria o uso de provas eventualmente encontradas no telefone. O celular foi apreendido durante o depoimento, né? No mês passado, e o delegado que conduziu a oitiva consultou o advogado Eduardo Kuntz, que representa o Tagliaferro, e acompanhou a audiência. Ele entregaria espontaneamente o aparelho. Diante da recusa da defesa, e já munido aí do mandado de busca pessoal, o delegado confiscou o telefone e a defesa alega que a decisão foi arbitrária porque o perito é testemunha e não investigado no inquérito. Pessoal, olha que engraçado, né? Vazam notícias, né, que podem incriminar o Alexandre de Moraes, e quem paga o pato é justamente o seu assessor, né? Que não tem nada a ver com a história, né? Então é engraçado que eles vão atrás do mensageiro, né? E eles não vão atrás da mensagem. Em sua decisão, Alexandre de Moraes justificou que a perícia no aparelho é imprescindível para inquérito das mensagens vazadas e, segundo ele fala, não há outra diligência adequada à completa elucidação dos fatos, tá? Então, pelo que ele fala aqui, que ele não quer devolver o celular porque acha que pode ser utilizado esse celular ainda, tá? O Tagliaferro, ele nega ter divulgado mensagens, pessoal, que ele foi preso por uma outra situação lá com a mulher dele, tá? E aí, quando ele foi preso, o celular foi apreendido, né, na época, e deu problema lá porque as mensagens do celular vieram à tona, né? Alguém da polícia provavelmente vazou essas informações, tá? Ele justificou aqui que vazamento deliberado de informações pode estar associado a uma atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, né, pessoal? O Moraes, ele fala que é uma fake news, né? Bom, tá aqui, né? Vamos ver o que acontece aí nas cenas dos próximos capítulos. Damares critica Lula sobre bombeiros do Distrito Federal, tá, pessoal? Se vocês não lembram, o Lula estava fazendo uma reunião lá e pegando fogo atrás dos vidros onde ele estava lá no Palácio Planalto, tá? Uma vergonha, uma vergonha. Bom, vamos lá. O que diz a senadora aqui? A senadora
Damares Alves, tá? Ela criticou o pronunciamento do Lula, tá? Sobre o trabalho do Corpo dos Bombeiros no combate aos incêndios que atingem o Parque Nacional de Brasília. Segundo ela, o Lula sobrevoou a área e disse ter tido a impressão de que os bombeiros não queriam apagar o fogo. É dessa forma que o presidente Lula quer unir a nação, ela fala. É dessa forma que ele quer entrar para a história como o governo do amor, colocando em xeque o trabalho de homens valorosos aqui do Distrito Federal. Querem insinuar que os nossos bombeiros não queriam apagar o fogo de forma proposital. Eu estou, de fato, muito indignada. Eu não entendo por que esse ódio do presidente Lula contra o DF. Se o senhor estava tão preocupado com os nossos bombeiros e que a gente não estava dando conta de apagar, cadê as Forças Armadas? O senhor convocou a Força Nacional para nos ajudar no Distrito Federal? Ela perguntou. O senhor convocou a Aeronáutica ou a Marinha para vir ajudar? É isso, né, pessoal? Muita crítica aqui do Lula, né, e pouca ação, né? O que eles estão fazendo efetivamente para livrar o Brasil dessas queimadas, tá? E aqui vem uma consequência das queimadas, né, pessoal? O tiro, às vezes, é dado no próprio pé. Então, olha aqui o que aconteceu. O Dias Toffoli, pessoal, teve problemas no pulmão devido às queimadas, tá? Devido a estar respirando ar contaminado em Brasília, tá? Então, ele foi internado na noite de segunda-feira com inflamação nos pulmões. Então, aqui, ele apresentou aqui uma melhora clínica considerável, né, nas últimas 24 horas, segundo o boletim médico do Hospital DF Star em Brasília. No entanto, não tem previsão de alta, olha isso. Tá? O Hospital DF Star informa que o ministro do STF, Dias Toffoli, apresentou melhora considerável nas últimas 24 horas. Ele se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente sem previsão de alta. Tá, pessoal? Então ele está em recuperação no hospital devido a essas queimadas, tá? Ele tem 56 anos e a internação dele acontece em meio à densa fumaça que encobre Brasília, tá? Pelo incêndio florestal no Parque Nacional desde domingo. Tá? Eu acho engraçado só ele ter sido internado, né? Sendo que tem um monte de ministros mais de idade lá respirando o mesmo ar. Tá? Aqui algumas fotos, né, dos bombeiros aqui tentando apagar as chamas, tá? Pegando lá no... Ó, aqui Brasília, pessoal. Pegando fogo lá atrás, tá? Então, essas são as fotos aqui, né? Um pai levando as filhas para a escola. Olha a nuvem aqui, né? O descaso do governo. É uma pena. Vamos lá, próxima notícia. Ex-vereador, pessoal, é morto a tiros em São Vicente, na Baixada Santista. As câmeras de segurança do local onde o crime ocorreu registraram a execução de Marcelo Correia, tá? Então, ele é de São Vicente, na Baixada Santista, e foi morto dentro de uma padaria, pessoal, na terça-feira, né? Depois dos disparos, suspeitos fugiram uma motocicleta. O crime ocorreu por volta de 17 horas, tá? Quando o SAMU atendeu ao chamado, o político não resistiu aos ferimentos e morreu no local, né? Triste isso. As câmeras de segurança onde o crime ocorreu registraram a execução, né? As imagens mostram o momento que o homem menciona Marcelo Talarico, uma gíria para quem se relaciona com pessoas comprometidas. Em seguida, os disparos fazem o ex-vereador cair no chão. Será, pessoal, que ele estava envolvido aqui com alguém que era comprometido, né? Ele fala aqui que já foi preso por tráfico de drogas, né? Durante o mandato teve a casa invadida, né? A família fez de refém. Ele também foi preso por tráfico de drogas com envolvimento com uma pessoa de uma facção criminosa do PCC. E segundo a TV Bandeirantes, as testemunhas relataram que os suspeitos usaram fuzis, pessoal, e uma pistola .40 para disparar contra Marcelo. A emissora informou ainda que as autoridades consideram o crime se tratar de uma execução, né? Uma tristeza, pessoal, já tinha passagem, né? Já tinha alguma ligação aí com o PCC, então
tá aí, né? A gente não sabe se foi queima de arquivo ou o que foi, tá bom? Próxima notícia, pessoal, Marçal cancela compromissos de campanha após piora no estado de saúde, tá? Então, pessoal, o que diz aqui? Segundo o boletim médico, tá? O candidato, o Marçal, teve um traumatismo no tórax e no punho direito. Embora tenha mantido alguns compromissos iniciais, ele precisou reavaliar a agenda devido às dores persistentes na costela. Pessoal, se trincou uma costela, é uma dor absurda, tá? O cara não consegue fazer as coisas do dia a dia, ficar se mexendo, porque cada vez que a pessoa se mexe, começa a doer de novo a costela, tá? Marçal, que é influenciador digital, né, decidiu cancelar suas atividades de campanha na terça-feira, e durante a manhã de quarta, né, a assessoria do candidato informou que ele sente muitas dores na costela, tá? A gente sabe como é que foi o incidente, né? O da Atena acabou agredindo ele, tá? E por isso ele acabou se desfazendo aí, cancelando aí os eventos que ele tinha na agenda. Pessoal, uma coisa séria aqui, tá? Site votos, senadores, para a gente ver como é que está o placar aqui do impeachment, 36 a favor, 29 indefinidos. Vamos olhar aqui dos indefinidos, pessoal, tá? Vamos olhar aqui o partido dos indefinidos. PSD, né? PSD, então, terceiro do PSD. Vamos ver aqui quantos tem do PSD. PSD, 4 do PSD, indecisos, 5 do PSD, 6 do PSD, 7 do PSD, 8 do PSD, quantos mais? 9 do PSD, 10 do PSD e 11 do PSD. Pessoal, temos 11 senadores do mesmo partido do PSD que estão indefinidos, tá? Então, o Nicolas, né, falou que o PSD é o partido que mais está perseguindo a direita no Brasil, tá? E o Nicolas tinha solicitado para que as pessoas não votassem em prefeitos do PSD para justamente não fortalecer ainda mais o partido que, segundo ele, não luta pela liberdade de expressão no Brasil. Se você chegou até aqui, conto com a sua ajuda, se inscreve no canal, habilita o sininho, me conta aí nos comentários o que você achou da postagem do Bolsonaro no X para provocar o Alexandre de Moraes. Será que ele vai pagar os 50 mil reais por Alexandre de Moraes ou não? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!